Muito bem, dando continuidade no resumo do nosso curso, hoje eu falarei sobre o perfil do empreendedor, módulo 2, mas antes eu preciso me retratar. Esqueci de apresentar a minha equipe, então hoje vou aqui consertar o meu erro e quero apresentar para vocês Júnior, Orlando e Urbano. Urbano, eu não sabia, é um nome bíblico, está na Bíblia o nome Urbano, que vem do latim urbanus, que quer dizer cidade de Roma. Bom, feita aqui a minha reparação, eu quero apresentar a vocês a minha equipe, a equipe Joe. Equipe de outro mundo, tudo bem? Essa é a minha equipe que me ajuda na produção do meu curso. Bom, vamos falar então, como disse, sobre o perfil do empreendedor. Quando a gente fala de perfil, eu preciso falar para vocês o porquê que eu coloquei esse módulo no curso. E aqui, como você pode ver, tem a ver com a minha esposa. Bom, a minha esposa, bem rapidamente aqui, fazendo essa introdução sobre o perfil do empreendedor, a minha esposa ela é uma pessoa que eu falo que ela tem memória de elefante, ela tem uma memória fotográfica, ela tem facilidade assim de aprender as coisas que às vezes eu me espanto. Basta você falar uma vez qualquer assunto que ela não domina, você fala uma vez, ela memoriza, ela tem facilidade de assimilar as coisas. Muito ao contrário de mim. Para eu aprender uma coisa, eu preciso ver 10, 15 vezes, enquanto ela vê só uma. Então eu falo que ela é diferenciada. O mercado a reconhece como uma profissional diferenciada, ela é muito bem vista pelo mercado. Poderia citar dezenas de histórias aqui, mas só para ilustrar, ela pediu demissão de uma empresa para ir para outra para ganhar muito mais. A empresa foi lá, olha, a gente quer você trabalhando aqui, a gente vai te pagar. Nossa, era um pacote, um caminhão de benefícios, salário quase que dobrava, e ela foi. E não deu certo, não deu certo. E ela ligou para a empresa antiga onde ela pediu demissão, já tinha 4 anos e pouco. Ligou, a política da empresa era de só recontratar depois de 1 ano. Enfim, ela fez a parte dela, ligou, falou, ó, eu saí de lá da empresa e estou disponível. A diretoria fez lá, junto com o RH, fizeram um documento que estava recebendo ela com um período abaixo do que estava prescrito lá, enfim, recontrataram ela. Poderia falar, sei lá, poxa, 10, 20 histórias de como ela é bem vista no mercado. Por que eu estou falando isso? Só para a gente começar a entender o que é perfil, tá bom? A minha esposa, ela é diferenciada, ponto. Não é porque é minha esposa não, mas ela é diferenciada. O mercado a reconhece, eu a reconheço como uma excelente profissional. E eu me lembro que quando nós decidimos engravidar, a gente decidiu que ela ficaria em casa, que ela não ia trabalhar, que a gente achava importante, a mãe, pelo menos a mãe estar próxima do filho, do nosso filho, quando ele nascesse e crescesse, pelo menos nos primeiros anos, 3, 4 anos, e assim foi feito. Ela ficou em casa, full time, cuidando do nosso filho, até os 10 meses. Depois ela falou, não aguento mais ficar em casa, não aguento mais, eu quero fazer alguma coisa. E eu me lembro que o meu sogro tinha ido para os Estados Unidos e trouxe umas bolsas de algumas pessoas que tinha pedido para ele, e aí a mulher parece que não quis, e a bolsa cara lá. Aí ela falou assim, deixa que eu vendo isso aqui. E aí vendeu a primeira, aí vendeu a segunda. Eu falei, poxa, você pegou um jeito de fazer aí, né? Por que você não de repente não faz uma lojinha online, assim? Ela gostou da ideia, fizemos a loja online, e aí ela começou a trabalhar. Obviamente que trabalhando de casa, você tem toda a flexibilidade, que é o que ela era o que ela precisava naquele momento por conta do nosso filho. Enfim, para resumir, a loja deu certo, o negócio deu certo quando ele estava pequenininho. Muito certo. A gente começou a fazer. Depois, no curso, eu vou ensinar o que a gente fez nessa loja online de bolsas. Ela vendia só bolsas. Era uma loja online de bolsas femininas. Quando nós começamos a fazer um evento, a fazer eventos dentro de empresas. Veja só. Você consegue imaginar como é que se vende uma coisa dentro da empresa? Isso eu vou ensinar. Não sei se no curso ou específico, tudo vai depender de como vai ficar a extensão do curso, porque ele já está, de certa forma, com 12 módulos. Imagina, 12 módulos com 1h30 cada um, mais ou menos, de 1 hora a 1h30. É muito tempo. Enfim,
não sei se eu vou colocar no curso, mas eu vou falar em algum momento sobre como vender. Por exemplo, será que eu consigo vender... Sou mecânico. Será que eu consigo vender os meus serviços para uma empresa? Vende. Vamos ver outra coisa. Vendo pizza. Será que eu consigo vender pizza para uma empresa? Vende. E eu tenho certa dificuldade de identificar algum produto que não seja possível vender dentro de uma empresa. Por quê? Lá todo mundo come, todo mundo precisa de material, todo mundo precisa de produto. Enfim, é possível. Nós fizemos e deu certo. Só que a empresa, a loja online de bolsas femininas começou a dar certo, o negócio começou a crescer, e aí começa a ter que lidar com pessoas, com fornecedor, com funcionário, e aí comecei a identificar que a minha esposa, ela tinha uma certa dificuldade de delegar, de se colocar como chefe, né, e instruir outras pessoas. Ela é muito boa no que ela faz, então ela senta na cadeira dela, ela sabe o que tem que fazer, e ela faz muito bem feito, como poucos no mercado ela faz. Só que quando é para ela inverter o papel, né, de se colocar no lugar de chefe entre aspas, tá? Depois eu vou falar a diferença entre chefe e líder. Mas quando ela se coloca na condição de um empreendedor, de uma empreendedora, ela tem dificuldade. Então eu comecei a identificar que ela tinha essa dificuldade de perfil para ser uma empreendedora. E surgiram outras situações, para não me estender muito aqui, que é um vídeo resumo, eu conto lá no curso, comecei a perceber que tinha outras situações que começava a me mostrar que aquele negócio, o futuro seria meio tenebroso, que de fato aconteceu. Chegou uma hora que ela falou para mim, eu não tenho perfil, e aí por isso que eu criei esse módulo, né? Ela falou para mim, eu não tenho perfil para ser empreendedora, não quero mais. Imagina, ela abriu mão do negócio que estava dando certo. Não quero mais, não tenho perfil para ser empreendedora, não é para mim, ponto, acabou, não quero mais. Aí ligou para alguma pessoa, ligou para outra, e rapidinho ela se recolocou no mercado e voltou a trabalhar de CLT. E tudo bem, não tem nada de errado. Mas eu só quero falar que tem gente que tem perfil para trabalhar no regime CLT e tem gente que tem perfil para trabalhar como empreendedor. Quando ela falou essa frase, para mim ali foi um divisor de águas, eu entendi que... anteriormente ela dava alguns sinais, eu falei, poxa, ela tá querendo desistir, eu vou tentar motivar. O dia que ela falou isso, ali eu joguei a toalha, falei, beleza, vamos fechar, e acabou, não tá mais aqui quem falou nisso. Que eu tentei motivá-la. Mas enfim, foi isso, tá? Aí, a partir desse momento, eu comecei a mapear alguns perfis de pessoas empreendedoras. Bom, para já continuidade, então, dito isto, feita a contextualização, o que quer dizer perfil? No dicionário diz que é descrição, ou seja, descreve algo ou alguém. Representação, representa aquela pessoa falando de empreendedor. Caráter, tem a ver com o caráter dela. Feição, gênio, equilíbrio emocional, índole, se é honesto ou não. Isso não pode ser diferencial, tá? Tem que ser item de fábrica. Nosso produto tem qualidade, eu sou honesto. Isso aí é obrigação, tudo bem? Jeito, temperamento, etc. Então, falando um pouquinho do que é o perfil, vamos falar aqui agora dentro do contexto do empreendedorismo. Quando a gente fala de perfil do empreendedor, eu trouxe aqui alguns perfis mais, assim, você bate a cara, é aquele basicão, tem que ter isso aqui, ó, pum, é isso. Ele tem que ter um perfil planejador, tem que planejar o negócio, gente, é impressionante, assim, eu vou contar algumas histórias aqui. Bom, eu já vou contar agora a primeira, tá bom? Bem rapidinho aqui, mas é o seguinte, eu lembro de uma pessoa que ela cozinhava muito bem, uma cozinheira de mão cheia, muito bem. E aí tinha a colega que estava trabalhando já há 30 anos dentro de uma empresa, CLT, se aposentou. Imagina, pegar aquele pacotão de dinheiro de 30 anos de trabalho, estou arredondando 30, eu não lembro quanto foi, tá? Mas foi perto disso. 30 anos de trabalho suado, pegou a rescisão, aí juntou uma que sabe cozinhar e a outra que tinha o dinheiro. Fizeram uma sociedade, abriram um restaurante, não. Fizeram a sociedade e deram início à abertura de uma empresa, de um restaurante. Pois bem, para encurtar a história, elas quebraram antes de abrir o restaurante. Essa, para mim, esse foi o recorde, tá? Talvez você conheça outras histórias, mas essa, para mim, foi a primeira e única vez que eu vi uma pessoa quebrar antes de abrir o negócio. Enfim, quebrou, porque não teve planejamento. O dinheiro não foi suficiente para abrir o restaurante do jeito que elas queriam. Ou fazer um aporte de mais dinheiro,
ou abrir um restaurante num outro local, menor, etc e tal. Enfim, perfil planejador. O empreendedor precisa planejar. Aqui essas coisas parecem redundantes, mas você vê, é uma história que ilustra que a gente deve planejar. E posso te dizer, tem muita gente que não planeja, vai fazendo tudo na base da intuição, e intuição nos negócios é muito difícil você tocar um negócio baseado só em intuição. Tem que ter número, tem que ter planejamento, tem que ter algumas coisas lógicas para que isso não fuja a mão, tudo bem? Perfil executor. Eu sempre disse e continuo dizendo que o que mais me admira numa pessoa não são suas ideias, não é o que ela fala, é a capacidade que ela tem de executar. E aí eu já vou linkar a algo que eu também vou falar no curso, que às vezes eu pergunto para as pessoas, para algumas pessoas, defina o que é trabalhar sob pressão, porque se você é empreendedor, você sabe o que eu estou dizendo. É trabalhar sob pressão. Então, a definição que eu dou sobre trabalhar sob pressão é a capacidade que a gente tem de encontrar respostas para aquele determinado problema. Para mim, não é mais nem menos. É a resposta que a gente entrega para aquele determinado problema. Isso é trabalhar sob pressão. Tudo bem? Então, o que mais me admira na pessoa não são suas ideias, não é o carro que ela tem, não é onde ela mora, nada disso. O que mais me encanta numa pessoa é a capacidade que ela tem de executar, porque falar até papagaio fala, né? Por isso que, assim, eu tenho muita ressalva de falar de mim mesmo, mas eu tive que colocar aquele início, aquela apresentação de algumas coisas que eu fiz no curso. Eu vou falar um pouquinho mais da minha formação, de algumas conquistas importantíssimas na minha vida, que foi viradas de chave na minha vida, vários day ones, mas enfim, para mostrar que eu não estou aqui de paraquedas, não estou falando por falar ou que vem na minha cabeça. Não, são coisas que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conquistar, e é isso que eu admiro na pessoa, a capacidade de execução e de conquistas, tudo bem? Perfil analista, tem que saber analisar, isso é muito importante. É muito importante. Quando você pegar um cenário macroeconômico, você tem que fazer uma leitura adequada. Quando você pega um relatório, quando você pega um estudo científico, por exemplo, e aí eu vou abrir um parênteses aqui para todos que estão me assistindo agora. É importante que vocês tenham, que leiam estudos científicos das vossas respectivas áreas. Por exemplo, eu trabalho na área de alimentos. É importante você ler um estudo científico falando sobre alimento. Trabalho na área da engenharia. É importante você ler estudos científicos, porque ali tem testes. E é isso que eu acho muito legal quando a gente pega um relatório, quando a gente pega um estudo científico, quando a gente lê um artigo, porque ali foram feitos testes. Então você consegue traçar um padrão de comportamento, seja de mercado, seja de pessoa, seja de gestão, seja do que for. Então, uma dica, abrindo esse parêntese, tudo bem? Leia artigos científicos. Tem o Google Acadêmico que você pega de graça esses estudos. E por que a gente não pega? Por que a gente não lê? Talvez falta uma dica, talvez falta um pouquinho mais de ir além do que a gente faz no nosso dia a dia, tudo bem? Então, quando eu falo do perfil analista, é a capacidade que a gente tem de analisar o macro e o microambiente do nosso negócio, tudo bem? Perfil estratégico. Depois que você planeja, depois que você executa, depois que você analisa, a partir dessas informações você vai criar uma estratégia. Não dá para você criar estratégia baseada em papel, baseada em números de outras empresas, de outras realidades. Então tem que ter essa capacidade, tem que ter esse perfil de estratégico. Aqui eu quero abrir um outro parêntese que é assim, uma empresa ela precisa de dois perfis, tá? Um estratégico e outro operacional. No começo, o empreendedor, muitas vezes ele vai ter que ser os dois, mas ele sempre vai ter mais tendência a um do que ao outro. Então, isso serve para a sociedade, tudo bem? Se você tem um perfil mais estratégico, busca um cara que tem mais capacidade de executar. Se você é mais aquele executor, busca alguém que pensa mais de forma estratégica. Mas é assim, no começo a gente tem que fazer tudo, então tem que ter os dois. Então a gente tem que ter esse perfil estratégico
pensar na estratégia da empresa, estratégia de comunicação, estratégia comercial, estratégia de produto, estratégia para tudo, tá bom? Estratégia para tudo. Perfil competitivo, tem que ter um perfil competitivo. Não vem com essa que é importante competir, porque nos negócios não cabe isso. E aí, assim, eu quero só compartilhar algo que eu tenho como premissa para mim, tudo bem? É mirar no céu, que na pior das hipóteses, parece ser um chavão, mas não é. Na pior das hipóteses, a gente acerta uma estrela. O que isso quer dizer? Eu quero ser o melhor naquilo que eu faço. Você precisa ter isso. Eu tenho uma padaria, eu quero ser o melhor padeiro. Eu faço pão, eu quero ser o melhor padeiro da região. Eu tenho uma loja de roupa, eu quero ser a melhor loja de roupa do meu bairro. Depois do estado, depois do país, depois da América Latina, depois do mundo. Por que não? O que impede a gente de pensar nisso, gente? Qual é a dificuldade? Qual é o medo? Não, vamos pensar assim. É assim que a gente deve pensar. Vamos pensar em ser o melhor. Tem que ser competitivo, porque o mercado ele não alivia, principalmente com os pequenos empreendedores. Eu tenho um pequeno negócio, não importa o tamanho, seja você by myself, trabalhe sozinho. Comece desde o primeiro dia da tua empresa pensando, eu quero ser. Aí vai escalando, né? Não adianta também. É devaneio se você é uma pequena empresa e falando e querendo ser a maior empresa do mundo. É step by step, passo a passo, e aí você vai galgando. Hoje eu quero ser a melhor empresa da minha cidade. Coloca isso como meta. O que te impede de fazer isso? De ter o melhor escritório da cidade, de ser a referência no teu estado. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Tudo bem? Seja competitivo. Ah, Denner, eu tenho dificuldade. Vou dar uma outra dica. Vai praticar um esporte. Começa a praticar qualquer tipo de esporte, seja ping-pong, peteca, bafo, né? Tá na época da figurinha, vai disputar bafo, mas, sabe, vai fazer um esporte, que o esporte tem muito disso, né? De trazer esse cunho competitivo, tudo bem? E aí o perfil comunicador é imprescindível. Eu tinha vergonha assim da minha própria sombra e eu percebi que eu deveria melhorar a minha comunicação. E quando eu falo de comunicação aqui, entenda, escrita e falada, as duas. Tem que falar bem, tem que escrever bem. Como é que eu me torno um bom comunicador? Para começar, vai ter que ler muito. Ler. Eu me lembro, da minha fase de adolescência, a cada 10 palavras, 11 era palavrão. O que eu comecei a fazer? Comecei a ler dicionário. Depois eu vou contar sobre isso no curso, mas é impressionante. Quando eu estou escrevendo, me vem palavras de quando eu li o dicionário e depois eu tenho que ler de novo o dicionário para ver se aquela palavra faz sentido para aquela frase que eu estou escrevendo. Por exemplo, eu escrevi esse curso que vocês vão fazer aqui. Eu escrevi ele primeiro, eu escrevo ele, que é um roteiro, é o planejamento do que eu vou falar para não ser redundante. E aí eu começo a escrever ali, e aí vem uma palavra, assim, eu falo, mas que palavra que é essa aqui? Aí, será que faz sentido para essa frase? E aí eu começo a ver que foram aquelas épocas que eu li dicionário. Olha só, eu li dicionário. Por quê? Eu via que meu vocabulário era limitado. Fiz curso de oratória, eu sei que eu preciso melhorar, mas eu sou esforçado, vou continuar fazendo, não tem problema nenhum. Né? Mas eu tô tentando. Cada dia eu tento melhorar um pouquinho mais. Eu me lanço. Quer ver um exemplo? Vou dar outro exemplo aqui. Uma vez eu estava conversando com uma moça, a advogada, e eu falei assim, nossa, você tem um trabalho tão bonito, sabe? Poxa, você consegue potencializar o seu negócio, por que você não faz um perfil no YouTube assim, assim, assim? Aí ela me falou assim, sabe o que é? Que depois que eu casei, eu me engordei muito. Resumindo, ela estava falando, colocando desculpa que ela não fazia vídeo porque ela tinha problema com a aparência dela. Não, gente, a pessoa, de verdade, se você tiver um conteúdo consistente, bom, que eu estou tentando, tá? Eu estou tentando trazer um conteúdo bom, que vai fazer diferença, pouco importa a sua aparência, senão eu não estaria aqui. Senão a Jojo Todinho não faria sucesso do jeito que ela faz dentro do universo dela, tudo bem? Eu não admiro o que ela faz, mas ela tem o seu sucesso, ela é reconhecida. Tanto é que eu falei aqui, você sabe quem é. A maioria vai saber quem é. Mas enfim, seja um bom comunicador. Como é que eu começo a ser um bom comunicador? Lendo muito, lendo até bula de remédio. Leia,
Fale em frente do espelho. Na live que eu fiz com o Sérgio Al, da Conta Black, ele fala que ele apresentava, fazia as apresentações dele de frente para o espelho. Pô, você vê o cara falando hoje, é outra coisa. É outra coisa. Por quê? Porque treinou, porque se lançou. Então, seja um bom comunicador. Como? Lendo, falando, dando a cara para bater. Tem que falar, nem que for na frente do espelho, liga a câmera, começa a treinar. Você precisa ser um bom comunicador para saber comunicar o teu negócio. Poxa, imagina, você faz o quê, fulano de tal? Ah, sei lá. Como é que eu posso ilustrar isso aqui? Você faz o quê, fulano de tal? Ah, eu sou vendedor. Não, eu resolvo o problema assim, 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 assim. Fulano de tal, o que você faz? Ah, eu vou dar um outro exemplo. O que você faz, fulano de tal? Ah, eu sou porteiro. Não. Eu controlo a entrada e saída das pessoas, eu protejo o patrimônio das empresas, da empresa onde eu trabalho, onde lá fabrica o produto XPTO. Enfim, eu estou só conjecturando aqui. Você pode treinar essa apresentação, inclusive. Você que é empreendedor, você vai ver. No network é assim. Você tem 7 segundos para você criar uma empatia, uma conexão com a pessoa. Fulano, você faz o quê? É ali a hora do teu show, e isso precisa ser treinado. Vou dar um exemplo. Eu passei um bom tempo. Denner, o que você faz? Sou especialista em segurança física para computadores. Segurança física? Pronto, já criei uma conexão. O que é isso? É isso, tudo bem? Seja um bom comunicador para você poder comunicar o que você faz. Comunicar a tua empresa, comunicar o teu posicionamento, comunicar qual é o problema que o teu produto resolve. Beleza? É isso. Dando sequência aqui, eu lembro que eu falei que era só o básico, né, de um perfil de um empreendedor, mas não termina aqui. São N situações, são N perfis. Eu trouxe agora alguns que eu acho que vale a pena compartilhar, além do feijãozinho com arroz, que são os seguintes. Qual é o perfil do empreendedor? Tem que ser multitarefa. É igual o filme do Didi lá, que ele cobra o escanteio, ele corre para a área, cabeceia e ele mesmo apita o gol. Empreendedor precisa ser multitarefa. Então, quanto mais você desenvolver essa habilidade de ser multitarefa, e eu não estou falando em querer abraçar o mundo, mas quanto mais você desenvolver essa habilidade, menor vai ser o seu custo operacional. Vou dar um exemplo. Eu preciso fazer uma campanha de marketing. Eu não faço. Não é que eu não faço. A produção, o executivo, lembra? Aquele que executa não sou eu. Eu crio a estratégia. E aí eu delego isso para um freelance. Se eu não tenho esse conhecimento do que é a estratégia de marketing, eu entrego 100% na mão dessa pessoa. Se eu entregar a estratégia na mão dele, ele vai cobrar por isso. E aí o meu custo aumenta lá na ponta do produto. Quer ver um outro exemplo? Campanha, vou para o marketing digital agora. Uma campanha no Google. Se eu não entendo da estratégia, eu vou ter que pagar por isso. Então, eu já chego com a estratégia para o cara e falo assim, ó, agora é só, coleguinha, é só dedinho no botão, configura e dispara. Então, quando eu falo ser multitarefa, é pelo menos ter um conhecimento para você poder cobrar, para você criar a estratégia e entregar na mão de um executor. Quanto mais você desenvolver essa habilidade de multitarefa, de ser multitarefa, menor é o seu custo operacional. Por isso que eu consigo ter um custo muito atraente, algo que eu posso, no futuro, compartilhar. Só como reduzir custo operacional e você ter um produto competitivo ou competitivo no preço ou aumentar a sua rentabilidade, tudo bem? Saber reconhecer seus erros é um perfil importante. A gente erra, eu erro, você erra, quem é que não erra? Quem não erra que atira a primeira pedra, concorda? Então, a gente tem que saber ser humilde, porque às vezes a gente está numa condição de ter pessoas abaixo de nós, como funcionário, e não quer dar o braço a torcer para não falar que errou. E não tem vergonha nenhuma, não tem problema de errar, qual o problema? Próxima. Preciso ouvir conselhos. Mas eu ouço conselhos de qualquer pessoa? Não. Ouça conselhos, mas não ouça de qualquer pessoa. Tem gente que está ali só para dar pitaco e até, assim, muitas vezes é para atrapalhar, mais para atrapalhar do que para ajudar. Próximo, saber ouvir seus liderados, que ele vai mais ou menos ao encontro do reconhecer seus erros. Tem que saber ouvir. Vou dar uma série de exemplos
de produtos que foram inventados a partir de coisas tolas, né? De funcionário que deu uma dica. Vou dar um exemplo aqui. Tinha uma esteira de produtos, imagina a linha de produção. E ali eles gastaram milhões de dólares para fazer aquela esteira, para aumentar o processo produtivo. Só que tinha um porém. O produto era... Quando ele passava na máquina, tinha produto que ele não enchia, era um envasamento, não enchia, e ele ia na esteira como um produto fechado e acabado, e ia para dentro da embalagem. Então, quando o cliente abria a caixa, com aqueles 12 produtos, aquelas 12 garrafinhas, vinha um produto vazio. E eles não conseguiam criar um dispositivo para tirar aquele produto que não foi envasado e que estava vazio. Pois bem, aí começaram, engenheiro vai daqui e fizeram orçamento, mais milhões de dólares para desenvolver o dispositivo para tirar o produto vazio. Aí o cara da esteira ali, ó, da linha de montagem, falou, posso tentar uma coisa? Pode. Aí ele colocou um ventilador na esteira, do lado da esteira, então aquele ventilador conseguia soprar os produtos vazios. Uma ideia de um funcionário. Aqui é só para ilustrar que a ideia, quando você sabe ouvir o seu funcionário, que muitas vezes é ele que está lá atendendo o cliente, é ele que está ouvindo, ele está sentindo, está medindo a temperatura do negócio. Então, aprenda a ouvir seus liderados, os seus subordinados. Saiba delegar, que era um probleminha que minha esposa tinha, que era de delegar, sabe? Então, tem que aprender a delegar, não tem jeito. É um perfil, vai chegar uma hora, e eu espero que isso aconteça, você vai ter 10, depois 20, depois 30, depois 40, depois 100, e aí vai aumentando o número de funcionários. E tem que aprender a delegar. Primeiro para os funcionários diretos, depois você vai colocar um gerente, um encarregado, depois um diretor, e você vai cada vez mais subindo para o nível estratégico e operacional, vai deixando na mão dessas pessoas. Simples assim, tudo bem? Acabou, Denner? Ainda não. Que mais sobre o perfil do empreendedor que eu acho que é importante nesse primeiro momento ter? Desenvolver novos negócios. Você sabe, eu poderia dar aqui dezenas de empresas grandes, médias, pequenas, que ficaram apegadas aos seus produtos, criaram lá, e não tem nada de errado nisso, em criar um certo afeto pelo produto, e depois vira uma idolatria, e aí o meu produto, se apega no produto, porque é, de certa forma, um filho para a gente, né? Para quem já trabalhou com gestão de projetos, de produto, quando a gente desenvolve algo é como se fosse um filho para a gente. Só que não pode se apegar num único negócio. Daniel, mas o que é isso aí? Você pode, é que nem eu falei do exemplo do óculos e da lente de contato. Você pode tanto desenvolver, estou falando a partir de novos negócios, estou falando de novos negócios a partir de novos produtos. Então, quando você tem um produto e uma empresa ali naquele determinado viés, naquele determinado segmento, quando você cria um produto, ele pode tanto ser inserido naquele mesmo negócio, quanto ali abrir uma divisão para um novo negócio. Então, quando você desenvolve algo, ele começa a partir da disrupção do que você tem na mão. Eu não estou falando para jogar água com o bebê fora, mas quando eu falo de novos negócios, você precisa começar a olhar e pensar nisso. Poxa, eu estou aqui sentado, atendendo, vou dar um exemplo de loja de roupa. O que me impede de eu colocar aqui um personal styler para a pessoa experimentar, comprar roupa e já fazer combinações de look? Você pode tanto agregar no seu próprio negócio, é isso que eu estou querendo dizer, quando você pode abrir um novo negócio. De repente, uma consultoria de personal styler, alguma coisa nesse sentido. Estou só divagando aqui, conjecturando que você pode pode e deve pensar em novos negócios, tudo bem? Quantos negócios acabaram? A máquina de escrever, a Xerox, você viu, no smartphone tem aplicativo de escanear. E aí você pode falar, eu posso falar de vários negócios que se perdeu. Eu lembro do Garmin, quando eu fui lá para a Califórnia, eu comprei um GPS Garmin. Um ano depois veio o GPS no smartphone. Estou falando de empresa grande, imagina a pequena, imagina a média. Tem que pensar. Eu poderia falar que seria todos os dias, mas tem que pensar de tempos em tempos, nem que for uma vez por mês, você tira um dia,
sabe? Começa a ver um pouquinho do seu mercado, o que tem aqui dentro, o que tem no mercado internacional, o que tem lá no Oriente, o que tem na África, o que tem na Europa. Começa a estudar o seu mercado, seja qual negócio for. Começa a estudar que você vai ter um insight de novos negócios e ali você ganha um respiro, uma sobrevida, enfim, desenvolva novos negócios. Né? Não sei como é que faz, não tem problema, vou ajudar. Não tenha medo do novo. Tem gente que fica preso àquele negócio e às vezes aparece até outras oportunidades, pessoas que têm ideias, têm insights, tem pessoa aqui no grupo, nessa primeira turma, que já está em viés de patentear um produto. Eu não estou falando que ele está com medo, mas sabe, ele já está pensando no desenvolvimento de novos negócios, ele não está tendo medo de encarar o novo, ele não está tendo medo de tentar fazer algo diferente, ele não está tendo medo de errar, porque pode dar errado, e às vezes é esse o medo, né? Eu tenho família, tenho um filho pequeno, eu já tenho uma empresa aqui que já me dá um certo rendimento. Enfim, o perfil do empreendedor de sucesso, em algum momento na vida dele, para chegar no sucesso, ele vai desenvolver um novo negócio, vai desenvolver um novo produto. Ele não vai ter medo do novo, ele não vai ter medo de tentar, ele não vai ter medo de errar. Tudo bem? É isso que eu tinha para falar nesse pequeno resumo. Lembrando que a gente tem uma sequência ainda de outros vídeos. Esse é apenas o segundo módulo, perfil do empreendedor. Lembrando que esse é um curso que está sendo apoiado, tem um apoio da Ataque Brasil que me permite tirar um certo tempo, um determinado tempo para eu produzir esses vídeos. Enfim, eu espero que você até aqui pelo menos tenha recebido uma informação que seja não só diferente, mas valiosa para você, do ponto de vista de aprender coisas novas, de ajudar no teu negócio. Não se esqueça que, para quem vai assistir no YouTube, tem lá, eu vou deixar em todos os vídeos, todos os módulos, os links de cada módulo. Peço a sua gentileza de se inscrever. Se gostou do conteúdo, compartilha com mais uma outra pessoa que é empreendedor ou que tem o desejo de ter um próprio negócio. Lá no Facebook eu acabei de criar um perfil. Lá eu vou dar dicas rápidas, curtas de produtos disruptivos. Vou deixar lá a oportunidade de você baixar PDFs com coisas que eu escrevo sobre empreendedorismo. Eu acabei desenvolvendo esse hábito de escrever, então tem bastante coisa que eu já escrevi, muita coisa. Enfim, aos pouquinhos eu vou liberando e compartilhando com vocês. Enfim, acho que nesse momento é isso que eu tenho para compartilhar. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou liberar o próximo módulo para que a gente dê continuidade nessa primeira fase, que é para você conhecer de forma bem sucinta e resumida. O conteúdo, de certa forma, ele é um pouquinho mais denso no curso, mas eu quero ainda manter essa linha de ser um pouquinho mais rápida, tudo bem? Porque assim, eu acho que entre 12 e 15 horas de curso é um tempo ok, mais que isso fica bastante desgastante. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Tchau.